bus doit vous consoler. No início do filme, acompanhamos a vida de John, um arquiteto dedicado que vive e respira seu trabalho. Apesar de sua situação financeira confortável, sua vida pessoal enfrenta tempos turbulentos. Ele e sua esposa, Emily, estão constantemente envolvidos em discussões, levando-os a uma dolorosa decisão de viver separadamente. Esse cenário de constantes brigas começa a afetar profundamente seu filho, Ben, uma criança inocente que se encontra no meio desse fogo cruzado. Ben, embora jovem, se mantém silencioso, absorvendo as tensões familiares sem reclamar. Em um dia comum, enquanto John inspeciona um canteiro de obras, uma lembrança repentina o atinge com força. É o aniversário de Ben. Determinado a não deixar essa data especial passar em branco, como no ano anterior, John decide dar um passo em direção à reconciliação. Com o coração pesado, mas esperançoso, ele vai ao encontro de Emily. Lá, ele faz algo inédito. Pede desculpas sinceramente, reconhecendo seus erros e contribuição para o distanciamento do casal. Emily, surpresa e emocionada com a mudança de atitude de John, também se desculpa, iniciando um momento de cura para ambos. Juntos novamente, o casal decide dar a Ben o presente que ele mais desejava: uma família reunida. A calmaria é subitamente interrompida por um alerta de emergência na televisão. Notícias urgentes anunciam que uma chuva de meteoros, em números astronômicos, está prestes a atingir a Terra. O primeiro meteoro cai no Triângulo das Bermudas e a notícia chega apenas minutos antes do impacto, que desencadeia ondas de choque por todo o planeta. As ondas são tão poderosas que causam uma sensação de terremoto. Em meio ao caos, John, percebendo o perigo que se aproxima, sai para investigar e é recebido por uma explosão de força, lançando-o ao chão. Os efeitos do impacto são devastadores. O céu se enche de pássaros atordoados e a integridade de estruturas é ameaçada. Correndo de volta para casa, John alerta sua família e os vizinhos sobre os perigos dos meteoros subsequentes. O pânico se espalha, preocupados com a segurança de suas famílias e a incerteza do que virá a seguir. O celular de John vibrou com uma notificação urgente. A mensagem era clara: sua família tinha sido escolhida pelas forças militares para ser evacuada para um local seguro, uma medida de emergência do governo para proteger algumas famílias selecionadas. Essa notícia rapidamente se espalhou entre os vizinhos, causando ressentimento e inveja. Muitos questionavam o que fazia a família de John tão especial para merecer esse favor, enquanto eles eram deixados para trás para enfrentar o desastre sozinhos. As murmurações sobre John ser egoísta começaram a circular, mas ele, focado apenas na segurança dos seus, ignorava e seguia os procedimentos necessários para a partida. Enquanto isso, Emily cuidadosamente preparava as injeções de insulina para Ben, que era diabético e precisaria delas. Justo quando estavam prestes a embarcar no carro, um vizinho desesperado surgiu, implorando para que John levasse sua filha com eles. No entanto, o protocolo era rígido. Somente os indivíduos e famílias previamente selecionados poderiam ser evacuados. Com o coração pesado, John teve que recusar o pedido, exacerbando a sensação de abandono que tomava conta da comunidade. John e sua família chegaram a um aeroporto militar, onde uma cena de divisão social se desenrolava claramente. Políticos, empresários e outras figuras influentes eram escoltados prioritariamente, revelando uma seleção baseada em potenciais benefícios políticos ou econômicos. Enquanto famílias influentes avançavam, cidadãos comuns expressavam sua frustração e medo. Soldados organizavam o fluxo das famílias escolhidas. No meio da confusão, John e Emily se deram conta de que as injeções de insulina de Ben tinham ficado no carro. Sem elas, a vida do menino corria perigo. John insistiu para que Emily embarcasse com Ben, enquanto ele correria para recuperar as injeções. O tempo passava, e John não retornava. À medida que o horário de decolagem se aproximava, a tensão crescia. Emily, desesperada, abordou um dos soldados para explicar a situação, na esperança de que pudessem esperar por John um pouco mais. Quando Emily explicou ao soldado o motivo do atraso de John, mencionou sem querer a diabetes de Ben. Imediatamente, o protocolo rigoroso da operação entrou em jogo, pois os soldados informaram que pessoas com condições médicas não poderiam embarcar naquele voo, seguindo diretrizes estritas. Diante disso, eles decidiram que Emily e Ben seriam levados para um local diferente, destinado a tratar de casos como o de Ben. Enquanto isso, John corria de volta ao aeroporto com as injeções de insulina essenciais para seu filho. Ao chegar, ele não encontrou Emily e Ben onde esperava. Os soldados, cumprindo ordens, recusaram-se a dar qualquer informação sobre o paradeiro deles. Com o avião quase pronto para decolar e os passageiros sendo encaminhados para dentro, John ficou desesperado, acreditando que Emily e Ben poderiam já estar a bordo. John entrou no avião, agitado, vasculhando cada fileira em busca de sua família. Apesar de sua busca, não encontrou vestígios deles.
O pânico tomou conta dele, temendo pelo pior e sem saber o que seria deles sem o suporte médico necessário. Na confusão, ao ver John com os medicamentos, um soldado questionou a quem pertenciam, pois qualquer pessoa portando medicamentos seria remanejada para outra localidade. Com a revelação de que os medicamentos eram para seu filho diabético, John percebeu que Ben poderia ter sido realocado por também ser um paciente. Angustiado, ele implorou ao soldado para permitir que saísse do avião e procurasse sua família, mas foi informado de que as portas já estavam fechadas e ninguém mais poderia sair. Do lado de fora, o clima entre as pessoas não selecionadas para a evacuação crescia em tensão e revolta. Multidões começaram a protestar, exigindo explicações do governo sobre por que apenas certos indivíduos eram levados à segurança, enquanto cidadãos comuns eram deixados para trás para enfrentar um destino incerto. Naquele momento de caos, os soldados se viram sem opções e decidiram usar suas armas para controlar a multidão enfurecida que ameaçava invadir o avião militar. A situação estava crítica e havia o risco real de a aeronave ser sobrecarregada e até mesmo cair devido ao tumulto. Enquanto isso, o aeroporto estava tomado por uma multidão desesperada. No meio do caos, Emily percebeu uma oportunidade de sair do local e decidiu agir. O pandemônio generalizado e a tentativa desesperada de algumas pessoas para forçar entrada no avião apenas exacerbaram a tensão, culminando em um trágico acidente. Vários tanques de gás foram derrubados, provocando uma explosão massiva dentro do avião militar, ceifando inúmeras vidas num cenário dantesco. Terrorizada com a possibilidade de John ter sido uma das vítimas da explosão, Emily focou-se em proteger Ben. Ela escreveu rapidamente um bilhete, deixando uma mensagem para John caso ele sobrevivesse. "Estou levando Ben para casa. Se você ver isso, encontre-nos lá." Fixando o bilhete no carro de John, Emily, com Ben a seu lado, deixou rapidamente o aeroporto. John, por sua vez, milagrosamente sobreviveu às explosões e, ao retornar, procurou desesperadamente por Emily e Ben, sem sucesso. Temendo o pior, seu coração só se acalmou quando, ao chegar ao carro, encontrou o bilhete de Emily. Ele se preparou para seguir para casa e reunir-se com sua família. Enquanto isso, Emily e Ben, já distantes do perigo imediato do aeroporto, encontraram-se em uma estrada deserta. Com Ben reclamando de fome, Emily o levou a um supermercado próximo para pegar alguns suprimentos. No entanto, a violência não tardou a alcançá-los novamente, quando um grupo de indivíduos agressivos chegou na loja, atirando sem aviso. Emily protegeu Ben, correndo para fora da loja e evitando mais um perigo. Fora do supermercado, Emily avistou um carro que estava prestes a sair, dirigindo na direção da casa de seu pai. Decidida, ela viu nisso uma chance de escapar. Num momento de puro desespero, Emily, acompanhada por seu filho Ben, fez um apelo ao motorista que passava pela tumultuada estrada. Com urgência, explicou que sua família tinha sido selecionada para a evacuação, mas os soldados impediram o embarque de Ben devido à sua condição de saúde. O motorista, sensibilizado pela história e pelo perigo iminente, concordou em ajudar, permitindo que Emily e Ben entrassem no carro. Durante o trajeto, o homem inquiriu Emily sobre suas circunstâncias. Ela contou que seu marido, John, era um arquiteto escolhido para realocação governamental em uma zona segura. No entanto, a diabetes de Ben tornou a situação complicada, impedindo o embarque do menino. O motorista expressou simpatia, lamentando a injustiça da situação. Sugeriu deixar Ben em uma base aérea militar, mas Emily recusou devido ao perigo das explosões próximas. Subitamente, o homem mudou de comportamento, tornando-se agressivo. Ele parou o carro, expulsou Emily à força e partiu com Ben em direção à base militar. Desesperada, Emily gritou por ajuda, mas ninguém prestou atenção. Emily observou impotente o carro desaparecer na distância com Ben. Enquanto isso, John, determinado a reunir-se com sua família, estava em caminho para a casa do pai de Emily no Canadá. Ao caminhar, ele encontrou um grupo de adolescentes tentando se distrair com uma festa no telhado de um prédio, apesar da crise do asteroide ser evidente. Os jovens procuravam aproveitar seus possíveis últimos momentos, mas John seguiu em frente, enfrentando a terrível visão de asteroides caindo e ondas de choque devastadoras. Ele avistou um caminhão cheio de passageiros se dirigindo ao Canadá e rapidamente se juntou a eles. No caminhão, John conheceu Blake, que se interessou por sua história. John explicou que era arquiteto e estava à procura de sua esposa e filho. Blake então revelou que o governo estava evacuando apenas indivíduos que seriam úteis pós-desastre, como arquitetos e médicos. Enquanto John absorvia as informações, Blake revelava mais sobre a estratégia do governo. Explicou que a seleção de indivíduos como John, um arquiteto, não era por acaso. Após o impacto devastador do asteroide, seria essencial reconstruir tudo, e profissionais com habilidades específicas seriam cruciais. Além de arquitetos, médicos como os membros da família de Blake também estavam sendo preservados para atender às futuras necessidades médicas. A política do governo era clara: priorizar a sobrevivência de quem poderia contribuir significativamente após a catástrofe.
Blake mencionou que as famílias escolhidas estavam sendo levadas para a Groenlândia, onde bunkers e instalações já estavam preparados para suportar o pior. Confuso com a situação, Blake indagou por que John, tendo sido selecionado, ainda estava naquele caminhão rumo ao Canadá. John explicou que tinha se separado de sua família e que sua prioridade era reencontrá-los. Durante a conversa, outros passageiros no caminhão começaram a notar John. O contraste entre as condições deles e a posição privilegiada de John gerou uma tensão. Quando ficou claro que John era um dos escolhidos, a frustração e o desespero tomaram conta dos demais, que acreditavam que acompanhá-lo poderia aumentar suas chances de sobrevivência. A situação escalou rapidamente, com o grupo tentando dominar John. John se defendeu como pôde, mas a situação parecia perdida até que Blake interveio, conseguindo separá-lo da multidão enfurecida. Infelizmente, no caos que se seguiu, Blake foi tragicamente ferido e acabou perdendo a vida, enquanto John conseguiu escapar, ainda mais determinado a encontrar sua família. Paralelamente, o homem que sequestrou Ben, junto com sua esposa, tentava usar Ben para ganhar acesso a uma base militar. Eles apresentaram Ben, alegando que o caos havia feito com que perdessem seus próprios documentos de identificação. Porém, quando pressionados, Ben não conseguiu manter a farsa e, em lágrimas, revelou que tinha sido sequestrado. Os soldados rapidamente perceberam a verdade da situação e intervieram, retirando Ben dos impostores e levando-o para um abrigo seguro, onde ele esperaria pelo eventual reencontro com sua mãe. Emily finalmente conseguiu encontrar um estranho disposto a levá-la até a base militar, onde esperava encontrar Ben. Assim que chegaram, Emily desembarcou rapidamente, seus olhos varrendo o tumulto à procura de qualquer sinal de Ben. Ela abordou os soldados com urgência, descrevendo as características de Ben detalhadamente, na esperança de que alguém pudesse reconhecê-lo. Um dos soldados, notando o desespero de Emily, informou que todas as crianças foram transferidas para um campo de acolhimento para maior segurança. Com o coração ainda apertado, mas agora com uma faísca de esperança, Emily correu para o campo indicado. O lugar era um redemoinho de atividades, com crianças por todos os lados, e Emily chamava por Ben, sua voz cheia de ansiedade e amor. Finalmente, um médico aproximou-se dela, as palavras dele trazendo o alívio que ela tanto precisava. "Demos insulina ao seu filho, ele está seguro aqui." Ben, aliviado e feliz, sorriu ao sentir a segurança dos braços de sua mãe. Emily compartilhou com uma enfermeira o endereço do pai e pediu transporte para lá. A enfermeira assegurou que Emily e Ben estariam em um ônibus para aquele destino em breve. Juntos, mãe e filho embarcaram no ônibus, partindo finalmente para a casa do pai de Emily após horas de angústia. Enquanto isso, John também estava a caminho, dirigindo o mais rápido possível para o mesmo destino. Ao chegar, ele encontrou o pai de Emily, que não tinha conhecimento do iminente perigo nem da chegada de sua filha e neto. A discussão que se seguiu foi tensa, com o pai de Emily expressando frustração pela situação de risco. No entanto, antes que a conversa escalasse, o telefone de John tocou. Era Emily, avisando que estavam próximos. Aliviado, John rapidamente compartilhou a notícia com o sogro e ambos se prepararam para ir ao encontro de Emily e Ben. Eles entraram na caminhonete, prontos para finalmente reunir a família. John finalmente reuniu-se com sua família. John e Emily se abraçaram apertado. Ben, ao ver seu pai, correu para seus braços. John já pensava nos próximos passos. Determinado, John explicou a necessidade de se dirigirem para a Groenlândia, onde bunkers seguros os aguardavam. Ele acreditava que só lá estariam verdadeiramente a salvo dos impactos devastadores dos meteoritos. Rapidamente, ele começou a reunir suprimentos e alimentos, preparando a família para a longa viagem que os aguardava. Porém, ao conversar com o pai de Emily sobre a urgência de partirem juntos, John se deparou com a recusa do sogro. O homem mais velho estava decidido a permanecer, aceitando seu destino. Emily tentou convencer o pai, mas ele estava firme em sua decisão, deixando-a desolada e com lágrimas nos olhos ao perceber que teria que deixá-lo para trás para salvar o restante da família. John, Emily e Ben entraram na caminhonete e partiram em direção ao aeroporto, com o coração pesado, mas focados na sobrevivência. No caminho para o aeroporto, a situação se agravou rapidamente. Pequenos fragmentos de asteroides começaram a cair do céu, cada um capaz de causar destruição. A paisagem ao redor era de devastação total, com veículos danificados e vítimas dos impactos espalhados pela estrada. Chegando ao aeroporto, o último voo para a Groenlândia estava prestes a decolar. Sem perder um segundo, ele dirigiu a caminhonete diretamente para a frente do avião, forçando o piloto a parar. Com o avião detido, John e sua família correram para embarcar. John pulou da caminhonete, agitando os braços para que Emily e Ben o seguissem rapidamente. Os três corriam em direção ao avião. Enquanto se aproximavam, o piloto, claramente irritado, saiu da cabine e foi ao encontro de John, confrontando-o com um olhar furioso. John explicou rapidamente sua situação. O piloto suspirou, compreendendo a situação, e acenou para que entrassem a bordo.
Uma vez dentro do avião, eles foram recebidos por olhares ansiosos de outras famílias que já ocupavam seus assentos. Conforme o avião ganhava altitude, a sensação de alívio começava a se solidificar. No entanto, quando estavam quase chegando ao destino, um alerta terrível ecoou na cabine. Um meteoro colossal estava em rota direta de colisão com a Groenlândia. O asteroide, descendo a uma velocidade estonteante, provocava ondas de choque que perturbavam até mesmo o voo em altitude elevada. O piloto fazia manobras desesperadas para manter o controle da aeronave, que começava a balançar violentamente sob a influência das turbulências extremas. Sem tempo suficiente para uma manobra de escape, o avião foi forçado a um pouso de emergência em uma área rochosa, amassando a frente da fuselagem no impacto. Por um milagre, todos a bordo sobreviveram sem ferimentos graves. Os passageiros, ainda em choque, saíam lentamente dos destroços, aliviados por estarem vivos, mas rapidamente perceberam que não estavam fora de perigo. Avistando uma base militar nas proximidades, foram rapidamente escoltados para um bunker espaçoso, preparado para suportar o pior dos impactos. Cientistas haviam previsto que um meteoro gigantesco estava em rota de colisão com a Terra, com potencial para aniquilar uma parte significativa da população mundial. A urgência da situação os fez apressar-se para o bunker, onde se acomodaram para o impacto iminente. O meteoro finalmente atingiu, liberando ondas de choque tão violentas que pareciam um terremoto arrasador, sacudindo tudo ao redor. No bunker, as pessoas sentiam o chão tremer violentamente sob seus pés. O pânico se espalhava enquanto os sons de destruição reverberavam do lado de fora. Dentro desta fortaleza subterrânea, John abraçava Emily e Ben, enquanto todos se preparavam para enfrentar o que vinha a seguir. No bunker, a escuridão era total. Lá fora, tudo foi destruído, parecendo que a humanidade tinha sido apagada. Ainda assim, os cientistas garantiram que aquele seria o último asteroide. Não haveria mais tempestades de meteoros. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Espetacular! Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Contudo, gases tóxicos ainda pairavam no ar, tornando o ambiente externo inabitável por mais algum tempo. Os sobreviventes no bunker receberam ordens de permanecer confinados por mais alguns meses, seguindo rigorosos protocolos de segurança. Passado esse período, e com o ambiente terrestre começando a estabilizar-se, finalmente as portas do bunker foram abertas. Os que haviam vivido sob a terra, privados da luz do sol por longos meses, emergiram lentamente. No entanto, o que encontraram foi uma visão desoladora. O mundo como conheciam não existia mais. Tudo estava em ruínas. A reconstrução seria um gigantesco desafio. O governo havia calculadamente preservado apenas aqueles considerados essenciais para a reconstrução econômica e estrutural do planeta: arquitetos, políticos, médicos e engenheiros. A população comum, infelizmente, não havia sobrevivido ao cataclismo. John, agora seguro com sua família, encontrava-se entre os sobreviventes encarregados de reconstruir a civilização a partir do que restava. Apesar das circunstâncias desanimadoras, ele começava a vislumbrar uma nova vida, cheia de desafios, mas também de esperança. E assim, o filme se encerra. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.